políticas públicas que acontecem hoje com os ciganos do Brasil verdadeiramente não surgiu de uma cabeça que se preocupasse com o povo cigano. Na verdade, quando aconteceu a primeira CONAPI em Brasília, se não me falta a memória, em 2009, estavam lá todos os segmentos de etnias, e ali fizeram uma minuta, fizeram um decreto, fizeram projetos para que essas pessoas, esses segmentos, fossem assistidos pelo governo. Então, o quilombola, os índios, os marisqueiros, os ribeirinhos, os feios de fundo de pastos, estas pessoas que vivem dentro de um recorte da sociedade brasileira, que tem alguma coisa em específico para o seu viver, exigiram isso. E aí alguém, eu não sei quem, mas alguém se lembrou de que, uma vez esse documento sendo outorgado, seria obrigatoriamente colocar as outras minorias étnicas, que eu não considero o povo cigano como minoria étnica, porque segundo o governo federal existe mais ou menos 1.200.000 ciganos no Brasil. Então nós temos mais ciganos do que índio no Brasil. E aí começou a procura dos líderes ciganos regionais por parte dos secretários de cultura, para poder ver e assistir e ouvir os ciganos. Quando alguns ciganos que já estão assim inseridos nessa política, em academias, ciganos politizados, começaram a ouvir e entender essa coisa, aí sim começou as políticas. Mas nós temos apenas 10 anos que essas políticas afirmativas de povos e comunidades tradicionais começou a acontecer. A CEPROM, que é a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, ela em todos os estados tem buscado conversar com os ciganos, mas nós vemos aí muitos entraves, muitos interesses políticos, partidários, que não ouvem o cigano de uma forma específica para trazer ao povo cigano aquilo que verdadeiramente ele precisa. Exemplo, existe a lei do comodato, que diz que uma pessoa pode tomar emprestado do governo uma terra por alguns anos, mas o governo nunca pensou em criar esse dispositivo ou disponibilizar isso para os ciganos. É certo que os ciganos pobres não têm onde arranchar, fazer seus acampamentos, e eles invadem algumas terras. E isso para o governo ou para a sociedade ali presente é uma falta de respeito. Mas não se cria políticas que venham trazer o benefício do cigano. Não se traz uma escola específica com professores ciganos para ensinar os meninos ciganos. A língua do povo cigano está morrendo. Por quê? Porque não se tem ali uma literatura que venha trazer o fortalecimento da língua para as crianças conhecer a história dos seus ancestrais. A história do índio, a história dos quilombolas, a história de Zumbi dos Palmares estão inseridos na literatura das academias brasileiras. E por que o cigano não está? Quem é o herói do cigano para o Brasil? Então, é preciso que o governo assista aos ciganos de fato, bem de perto, e que faça uma lei totalmente específica buscando a coletividade dos acampamentos ciganos. Por exemplo, não se faz nenhum banheiro comunitário para os ciganos estar ali usando, não se determina um dia para que a limpeza pública vá no acampamento do cigano fazer essa limpeza, não há recolhimento de lixo nas barracas dos ciganos. Então a única vitória, entre aspas, que nós temos é o dia do cigano que foi determinado no diário para a gente ver, essa questão. O Lula ele instituiu o dia 24 de maio para ser comemorado o dia do cigano. E aí nós vemos alguma coisa fluir. Mas nós não precisamos de um dia de comemoração para ser lembrado. Porque o cigano é um povo resistente, o cigano é um povo que busca na sua ancestralidade, nas suas raízes, na sua família, sempre está se lembrando de quem é. Uma coisa que o governo não faz
e que é uma vergonha para o nosso país é as cotas. Existem cotas para índios, cotas para negros, mas não se investe na educação acadêmica dos ciganos. Não existe cotas para cigano. Então, se o governo quer que o cigano seja inserido em uma sociedade onde na Constituição o artigo 5º diz que todo cidadão tem o direito de ir e vir, mas o cidadão cigano não tem esse direito. Como é que nós vamos ter uma sociedade de ciganos que vive dentro dos parâmetros de uma Constituição, se a própria Constituição não dá direito para ele entrar em uma universidade com facilidade? Aí nós entendemos que os filhos dos ricos levam a vida toda estudando em um colégio particular, para quando estiver pronto para entrar na universidade, tomar a vaga de um cigano, de um índio, de um negro ou de um pobre de forma geral. Então a inversão de valores é que toma conta do cenário hoje, governo e cigano. E às vezes, por falta de conhecimento, por falta de explicação, muitos ciganos se revoltam por causa disso e não dá a mínima para o governo nem para os seus constituintes. Eu sou Robelito Cordeiro Cardoso, sou cigano, filho de um cigano nobre aqui da cidade de Cruz das Almas, conhecido como Serrinha. Eu sou teólogo, sou pastor da primeira igreja batista na cidade de Cruz das Almas e trabalho com uma missão evangelística no meio do meu povo. É um prazer estar falando para vocês e espero que eu possa contribuir nesse trabalho que eu tenho certeza que vai ganhar o mundo.